o triângulo invertido e os centros 2 e 3. A cor preta nesse triângulo invertido denota o estado estático do ser absoluto. Um triângulo sagrado, uma trindade, um Deus. Desta forma, nosso intelecto humano será capaz de perceber a trindade, desde que entendamos o Senhor como o Criador do universo multidimensional. Agora, olhe para o lado direito do triângulo, que simboliza o Logos Pão Universal. Na parte inferior do triângulo está o disco, centro 2, que contém as monadas divinas sagradas. As monadas sagradas são vermelhas e seu ponto central é preto. A cor preta representa o estado estático do ser absoluto e simboliza nosso eu interior. Veja as monadas divinas sagradas. Cada uma dessas monadas divinas sagradas enviará muitos arcanjos para os mundos da criação, incluindo o arcanjo homem, de todos sendo ordens arcangélicos logóicos. Observe o primeiro disco, centro 2. É a expressão logóica do Logos Pão Universal ou do ser absoluto em sua natureza autoconsciente logóica. Veja o triângulo invertido, que divide o grande triângulo em 3, tocando o triângulo logóico do lado direito. Observe a cor preta e a cor vermelha. A cor vermelha simboliza o sangue dos homens que se tornaram almas, entidades divinas vivas, nosso eu interior. Do lado esquerdo, vemos o triângulo que simboliza o Espírito Santo e o disco com a luz violeta que pertence ao Espírito Santo. Nele vemos o relâmpago, fogo. Lá, os governantes são os arcanjos do fogo, não o arcanjo, mas os arcanjos do fogo. Que fogo? Podemos chamar fogo a energia, a vibração que nos dará combustão em certas coisas materiais ou a chama, que é o resultado da combustão? Preste atenção, fogo é uma coisa, mas chama e combustão são outra. O fogo está no estado estático do ser absoluto, como o arcanjo Miguel em duas condições. Temos movimento que nos dará fogo, e temos movimento que nos dará combustão, o raio, que é a expressão do elemento fogo. Aqui, no centro 3 estão os grandes arcanjos do fogo, os senhores que são puramente espirituais santos. Entre os centros 2 e 3 vemos o caminho da natureza autoconsciente logóica, que separa o caminho descendente. O preto nesse triângulo invertido indica o estado estático do ser absoluto. Um único triângulo sagrado, uma trindade, um Deus. Já assim, nosso intelecto humano pode perceber a trindade, desde que compreendamos o Senhor como Criador do universo multidimensional. No lado direito do triângulo, está o símbolo do Logos Pão Universal. Abaixo, o disco, centro 2, contém as monadas divinas sagradas, vermelhas com um centro preto representando o estado estático do ser absoluto, nosso eu interior. Cada monada envia muitos arcanjos aos mundos da criação, incluindo o arcanjo homem. O primeiro disco, centro 2, é a expressão logóica do Logos Pão Universal ou do ser absoluto em sua natureza autoconsciente logóica. O triângulo invertido, dividido em 3, toca o triângulo logóico à direita. O vermelho simboliza o sangue dos homens que se tornaram almas, entidades divinas vivas, nosso eu interior. Do lado esquerdo, o triângulo simboliza o Espírito Santo, com um disco de luz violeta, o relâmpago, fogo. Aqui estão os arcanjos do fogo, não como um único arcanjo, mas como uma ordem de arcanjos. Fogo não é apenas a combustão, mas a energia, a vibração que a precede. O fogo está no estado estático do ser absoluto, como o arcanjo Miguel em duas condições. No centro 3 estão os grandes arcanjos do fogo, puramente espirituais santos. Entre os centros 2 e 3, o caminho da natureza autoconsciente logóica separa o caminho descendente, a coluna central, e cria a primeira cruz do ponto de vista descendente. O caminho 2-3 continua até encontrar o disco que simboliza a natureza superconsciente espiritual sagrada do Espírito Santo. No Logos, temos a natureza autoconsciente absoluta. O Espírito Santo tem uma individualidade? Os arcanjos têm sua própria natureza autoconsciente? A resposta é sim e não. Nossa natureza autoconsciente é individualizada ao passarmos pela ideia do homem ou arcanjo homem. Os arcanjos são individuais? Novamente, sim e não. Todos os arcanjos são seres divinos eternos como o arcanjo homem, mas com uma diferença. O arcanjo homem, ao passar pela ideia do homem, adquire uma existência separada, enquanto os arcanjos, individualizados pelo Espírito Santo, não têm existência separada. São um ser absoluto em expressão, de embora cada arcanjo seja um ser separado, não têm consciência disso. Conhecem o ser absoluto como seu eu. Isso lhes dá sua natureza espiritual sagrada. São nossos irmãos que não deixaram o Pai como nós, filhos pródigos. Descemos do centro das monadas sagradas, no caminho direito, para o centro com o triângulo apontando para cima, com a cruz no meio, centro 5. Lá está a ideia do homem e nossa natureza tripla. Assim como Deus é triplo como Pai, Logos Pão Universal e Espírito Santo, nós também somos triplos. Como acima nos céus, assim abaixo na terra. A cruz no disco, no centro 5, representa os 4 elementos, éter, fogo, água e terra. O símbolo da cruz existia muito antes da crucificação do nosso amado. Aparece entre egípcios, astecas, incas e hindus, simbolizando a união harmoniosa dos 4 elementos na criação. O caminho continua descendo e adquire a cor vermelha, invisível, que eventualmente cria nosso sangue. Descemos e vemos o símbolo do homem antes de sua encarnação, centro 8. Hashtag os 3 caminhos e os 7 posições. Portanto, vemos 3 estações do lado direito. Essas dizem respeito ao processo descendente junto com poderes ocultos. Agora, olhando para o caminho do meio, encontramos o caminho descendo do grande triângulo apontando para cima. Do lado direito, ele desce através da cor preta e da cor vermelha, que novamente simboliza o sangue. Do lado esquerdo vemos a cor preta, o estado estático do Espírito Santo, e a cor violeta que simboliza o Espírito Santo. Foque na coluna central, ela nos dá o triângulo do ser absoluto em sua primeira expressão absoluta.
Então, vemos novamente o estado estático através do qual o caminho desce, alcançando a posição onde enfrentamos o Sol noético, centro 6. Seu símbolo é a estrela de 6 pontas, com a cruz no meio novamente. Se observarmos, veremos que este centro tem muitos caminhos levando em diferentes direções. Do centro 2, do Logos Divino, vemos o caminho descendo da nossa natureza autoconsciente absoluta diretamente para baixo. Este caminho é amarelo. O caminho do ser absoluto da coluna do meio para baixo também é amarelo. Do lado esquerdo da esfera e natureza espiritual sagrada, vemos cores descendentes violeta claro, violeta profundo e marrom. Esses 3 caminhos são os aspectos sagrados de nossa natureza. No entanto, também podemos ver outros caminhos descendo dos centros 8 e 7. Um caminho do centro 8 para o centro 9 é puramente autoconsciente, logóico, e assim ele transmite nossa autoconsciência da ideia do homem, centro 5, através de nosso eu-alma, centro 8, para o eu autoconsciente da personalidade atual, centro 9. Outro caminho, do centro 7 para o centro 9, é puramente espiritual sagrado. Observe as cores, elas são quase semelhantes. Se procedermos no caminho do meio com a cor amarela abaixo do centro 6, veremos o centro 9 na cor verde esmeralda com a lua crescente e a estrela de 5 pontas nele. Lá está o simbolismo do nosso eu autoconsciente da personalidade atual. Nosso eu autoconsciente da personalidade permanente está acima no centro 6 do Sol noético. Nosso corpo material reside no ponto mais baixo do símbolo da vida, centro 10. Na coluna central do símbolo da vida, temos 7 posições. Quais são essas 7 posições? No símbolo, só conseguimos ver 5. Hashtag as 7 posições e o centro 3. As primeiras 2 são indistinguíveis e pertencem ao grande triângulo divino. A primeira posição está no ponto médio da base do triângulo invertido dentro do triângulo divino. Em nosso corpo material bruto e seu duplo etérico, corresponde ao 7º disco sagrado acima de nossa cabeça. A segunda posição relaciona-se ao centro da primeira cruz sagrada entre os centros 2 e 3, que é também o ponto médio da base do grande triângulo divino. Esta posição, embora invisível ao olho comum no símbolo da vida, é o centro da cruz que une nossa natureza superior com nossa natureza inferior. Se colocarmos a forma do homem no símbolo da vida, essa posição invisível estará situada no cerebelo, o arbusto flamejante que não queima. Nossa cabeça está acima da primeira cruz sagrada. Agora, veja nossa cabeça no triângulo apontando para baixo. Do lado logóico e espiritual sagrado, essas 2 posições nos dão os 2 lobos de nosso cérebro. Uma parte do nosso cérebro, a parte direita, está do lado logóico, e a outra parte do nosso cérebro, a parte esquerda, está do lado espiritual sagrado. No entanto, como o símbolo da vida oscila constantemente, temos sua parte direita correspondendo ao lado esquerdo de nosso corpo material e vice-versa, de acordo com a posição da oscilação. É como se estivéssemos usando um símbolo da vida oscilante. As outras 5 posições distinguíveis na coluna central do símbolo são: 1. O ponto médio do caminho 4-5, correspondendo à glândula tireoide e à garganta. 2. Centro 6, correspondendo ao coração. 3. O ponto médio do caminho 7-8, que corresponde ao locus comum dos discos abdominal e torácico, ou seja, a parte inferior do externo. 4. Centro 9, correspondendo ao plexo solar. 5. E finalmente o centro 10, correspondendo à área genital. Agora, vamos voltar à superconsciência espiritual sagrada no centro 3 que toca o triângulo do Espírito Santo em seu ápice inferior esquerdo. Aqui, vemos o símbolo do relâmpago, a expressão do fogo. Aqui, neste centro, veremos todas as ordens arcangélicos. Todos são os arcanjos, os centros e os 3 caminhos. Lá, mas é através do caminho em direção à natureza autoconsciente do Logos, 3.2, que veremos os arcanjos passando e entrando nas monadas divinas sagradas, e daí começando seu trabalho nos corpos humanos. Portanto, os arcanjos em sua natureza pura e absoluta estão no centro 3, que dá a superconsciência espiritual sagrada. Tronos, principados, autoridades, Micaéis, Gabriéis, Rafaéis, Uriéis e todas as outras ordens arcangélicos residem aqui em seu ser puro, antes de passar e entrar para trabalhar na criação. Observe o centro 2 do símbolo da vida. Na natureza autoconsciente absoluta do Logos Pão Universal, vemos manchas vermelhas, e seu ponto central em preto, simbolizando as monadas sagradas. Essas monadas divinas têm sua própria forma de ser, porque são monadas divinas autoconscientes, seres, entidades. São entidades completas. Eles vão projetar para manifestar e expressar a si mesmos nos diferentes mundos. Os arcanjos também projetarão da mesma monada divina sagrada para o lado espiritual sagrado esquerdo. No centro 4, o centro abaixo do centro 3 do grande relâmpago, encontramos o relâmpago novamente e tudo o que encontramos na criação, animais, plantas, pássaros, etc., tudo é de origem espiritual sagrada. Descendo, vemos o centro espiritual sagrado 7 com as 7 chamas. Deus que faz seus anjos espíritos, seus ministros um fogo flamejante, a Salmo 104:4. Vemos 3 caminhos principais de descida. 1. Do lado direito, a autoconsciência absoluta do Logos Pão Universal. 2. No caminho do meio, a descida direta de Deus Pai, proporcionando todos os níveis de consciência e autoconsciência. 3. Do lado esquerdo, a descida do Espírito Santo em expressão, como provedor de todos os fenômenos da criação, incluindo todos os nossos corpos. Agora, vemos e estudamos o símbolo da vida de 2 pontos de vista diferentes, tanto macrocosmicamente quanto microcosmicamente. O que existe na natureza também existe no homem porque o homem, como o corpo material e em todas as suas outras expressões, é semelhante ao ser absoluto, mesmo em suas expressões na criação. Estudo dos centros e a simbologia de Moisés.
Devemos estudar cada posição ou centro separadamente, principalmente em nosso corpo material. Se colocarmos a forma do homem no símbolo da vida, vemos a parte direita da cabeça na natureza autoconsciente superconsciente absoluta do Logos Pão Universal, o ponto médio da primeira cruz sagrada no cerebelo e a parte esquerda da cabeça na natureza superconsciente absoluta espiritual sagrada do homem. Portanto, desde o início somos logóicos e espirituais santos. Cristo Logos é o doador da vida, por quem todas as coisas foram feitas, o Logos, a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Mas o Espírito Santo também é um doador de vida, o Senhor e dador da vida. Qual é nossa posição no grande triângulo apontando para cima que simboliza o ser absoluto em sua primeira expressão? Nossa cabeça não toca a parte superior desse triângulo, o triângulo está acima de nossa cabeça. Veja os dois lobos do cérebro, espiritual sagrado à esquerda e logóico à direita. No entanto, a cabeça não toca os dois centros, já à direita temos a natureza autoconsciente absoluta do Cristo Logos Pão Universal, centro 2, e à esquerda a superconsciência espiritual sagrada absoluta, centro 3. Esses dois centros e o triângulo superior do grande triângulo no símbolo da vida não tocam o corpo material, mas estão situados acima dos ombros. Nosso primeiro contato autoconsciente com a vida é na primeira cruz sagrada, onde os dois caminhos entre os centros 2 e 3 se unem ao terceiro caminho, o caminho descendente na coluna central. Este ponto corresponde ao cerebelo. Quando o homem se desenvolver e ascender, ouvirá a voz de seu Senhor, seu Deus, e verá o arbusto flamejante que não queima. Você se lembra do que eu te disse há muito tempo sobre Moisés? Decodifique o simbolismo. Quando Moisés subiu a montanha para falar com seu Deus, estava sozinho ou com sua esposa Rebeca? O que Rebeca simboliza? O eu autoconsciente da personalidade presente e permanente, e Moisés simboliza o eu autoconsciente do ego-alma. De acordo com a história, vemos que Moisés teve proteção das 7 filhas do rei do deserto, mas casou-se com Rebeca, a mais velha. As 7 irmãs simbolizam os 7 centros. Conte os centros 4, 5, 7, 8, 9, 10 e centro 6. Rebeca simboliza o amor material, o eu autoconsciente da personalidade atual, e #hashtag a libertação da expressão noética. Temos que estudar cada posição ou centro separadamente, principalmente em nosso corpo material. Se colocarmos a forma do homem no símbolo da vida, vemos a parte direita da cabeça na natureza autoconsciente superconsciente absoluta do Logos Pão Universal, o ponto médio da primeira cruz sagrada no cerebelo e a parte esquerda da cabeça na natureza superconsciente absoluta espiritual sagrada do homem. Portanto, desde o início somos logóicos e espirituais santos. Cristo Logos é o doador da vida, por quem todas as coisas foram feitas, o Logos, a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Mas o Espírito Santo também é um doador de vida, o Senhor e dador da vida. Qual é nossa posição no grande triângulo apontando para cima que simboliza o ser absoluto em sua primeira expressão? Nossa cabeça não toca a parte superior desse triângulo, o triângulo está acima de nossa cabeça. Veja os dois lobos do cérebro, espiritual sagrado à esquerda e logóico à direita. No entanto, a cabeça não toca os dois centros, já à direita temos a natureza autoconsciente absoluta do Cristo Logos Pão Universal, centro 2, e à esquerda a superconsciência espiritual sagrada absoluta, centro 3. Esses dois centros e o triângulo superior do grande triângulo no símbolo da vida não tocam o corpo material, mas estão situados acima dos ombros. Nosso primeiro contato autoconsciente com a vida é na primeira cruz sagrada, onde os dois caminhos entre os centros 2 e 3 se unem ao terceiro caminho, o caminho descendente na coluna central. Este ponto corresponde ao cerebelo. Quando o homem se desenvolver e ascender, ouvirá a voz de seu Senhor, seu Deus, e verá o arbusto flamejante que não queima. Você se lembra do que eu te disse há muito tempo sobre Moisés? Decodifique o simbolismo. Quando Moisés subiu a montanha para falar com seu Deus, estava sozinho ou com sua esposa Rebeca? O que Rebeca simboliza? O eu autoconsciente da personalidade presente e permanente, e Moisés simboliza o eu autoconsciente do ego-alma. De acordo com a história, vemos que Moisés teve proteção das 7 filhas do rei do deserto, mas casou-se com Rebeca, a mais velha. As 7 irmãs simbolizam os 7 centros. Conte os centros 4, 5, 7, 8, 9, 10 e centro 6. Rebeca simboliza o amor material, o eu autoconsciente da personalidade atual, e isso está no centro 6, no coração. Consequentemente, o centro 6 é o centro com o triângulo apontando para cima e a cruz no meio equilibrando os elementos. Do centro 6, o eu alma ego com a personalidade presente e permanente ascenderá diretamente através do caminho do meio e alcançará o cerebelo o arbusto flamejante que nunca queima. Quando a personalidade é purificada, ela se une ao eu autoconsciente ego-alma. Descendo, vemos o centro da lua crescente e a estrela de 5 pontas, centro 9. No corpo humano, este centro corresponde ao plexo solar. Mais abaixo, encontramos o corpo inteiro do homem no centro 10. Gradualmente, você aprenderá a espalhar suas mãos no símbolo da vida e receber bênçãos. Você aprenderá através da meditação, observação e pensamento criativo como percorrer os caminhos sagrados e ascender à consciência crística e a teose. Cada um de nós como um fenômeno da vida trabalhará no símbolo da vida até vermos o sol da vida surgindo dentro de nós, não mais através de nosso intelecto humano, mas através do êxtase divino. Não conheceremos o símbolo da vida através da percepção noética, mas através da assimilação e unidade com nossa natureza superior. Até lá, devemos fazer contato com todos os poderes arcangélicos trabalhando em nosso corpo material. Eles incansavelmente constroem nosso corpo material para nós, no qual atualmente vivemos por misericórdia e não por direito. Quando conhecermos nossos irmãos arcanjos em sua expressão, perceberemos o quanto eles nos amam e cuidam de nós. É por causa de seu trabalho que vivemos e ascenderemos.
Pertencemos à raça dos homens. Os arcanjos são um sistema, assim como a expressão espiritual sagrada em sua totalidade. Se você puder recordar, uma vez eu disse que a natureza espiritual sagrada do absoluto é e não é individualizada. Eu havia apontado a necessidade de distinguir autoconsciência e consciência. Você não pode saber a diferença, a menos que a experimente de dentro para fora como autoconsciência e como consciência, porque você tem ambas as condições dentro de si. Há tantas coisas que gostaria de compartilhar com você sobre o símbolo da vida. Naquele momento, um pensamento me ocorreu: aquele que desceu do céu já é um ser eterno. Como esse eu pode ser libertado de sua expressão noética no tempo e no espaço? *** A compreensão da personalidade presente e o retorno ao lar ***. Devemos sempre lembrar que a existência da personalidade presente tem um começo e um fim. Parece que meu pai estava lendo minha mente novamente, porque ele instantaneamente explicou: já mencionamos em uma lição que a personalidade atual é uma expressão no tempo e no espaço. Essa expressão não será salva, mas permanecerá como memória na consciência pão-universal, na mente pão-universal. Descemos do céu. Mas seremos a salvos, o que significa que retornaremos. O filho pródigo eventualmente retornará e não usará mais as roupas sujas e imundas de um guarda de porcos, pois será vestido com a primeira forma ou a primeira roupa. Ele deixará para trás o que está impuro. O tempo e o espaço sujo serão dissolvidos porque não são reais, são meras sombras. A luz projeta uma sombra, enquanto houver um objeto na frente dela. Quando a superfície na qual a sombra pode ser vista não existir mais, o que permanece é a luz pura. É essa luz que acenderá. O corpo material não retornará. Carne e sangue não serão salvos e não herdarão o reino de Deus, nem a sombra será salva. Centros e caminhos do símbolo da vida. Outra vez meu pai me deu esta lição, elaborando ainda mais sobre o símbolo da vida. Temos que ver o símbolo da vida nos diferentes mundos, ou seja, no mundo material, no mundo psíquico e no mundo noético. Além desses mundos, não é mais um símbolo, mas a própria vida. Vemos o símbolo da vida rodeado de cor preta. A cor preta não é escuridão, mas luz. A cor preta é uma vibração que não conseguimos perceber através de nossos nervos ópticos. É superluz. Quando digo superluz, não me refiro à luz psíquica ou noética, mas à luz além. O centro 10 no mundo material simboliza o planeta Terra. Macrocosmicamente, o centro 10 também simboliza outros planetas, outros corpos celestes semelhantes ao nosso planeta. Por isso, não pense que macrocosmicamente só o planeta Terra está no centro 10. Em nós, este centro simboliza o corpo, especificamente a área pélvica, os órgãos genitais e os pés. Embora seja o centro mais baixo, ele representa a criação no mundo material. Aqui veremos dualidade. Ao falar em dualidade, não me refiro ao estado positivo e negativo, mas ao positivo e contrapositivo. Esses dois aspectos diferentes e aparentemente opostos da dualidade cooperam em harmonia absoluta. Tomemos como exemplo o nosso pé esquerdo e direito. Nossos dois pés dão cinética e movimento ao corpo, trocando constantemente polaridades. Suponha que queremos andar. Levantamos a perna direita e damos o primeiro passo com o pé direito, enquanto o outro carrega todo o peso do corpo. Então todo o nosso corpo segue nossa perna direita e gradualmente o centro de gravidade é deslocado e nosso peso é transferido para o pé direito. Após completar este passo, o pé esquerdo que estava assumindo nosso peso é aliviado de seu fardo e assume o processo de caminhar. O mesmo ciclo se repete muitas vezes. Se decidirmos correr ou caminhar em um ritmo diferente, então a taxa de troca das duas polaridades acelera ou desacelera de acordo. Quando escolhemos ficar parados, então ambos os pés assumem igualmente o peso do nosso corpo e as duas polaridades permanecem em estado latente, até o momento em que decidimos nos mover novamente. Este é apenas um padrão de movimento no centro 10, cuja característica é a cinética e o movimento no mundo tridimensional da dualidade. Também temos dualidade nos dois lados da pelve. Encontramos nos órgãos genitais também. Nos homens, os dois testículos representam a dualidade e o pênis no meio, como um terceiro fator, promove o equilíbrio entre os outros dois. Assim, temos união e harmonização dos opostos através de um terceiro estado. Da mesma forma, nas mulheres, os dois ovários representam a dualidade, e o útero faz o equilíbrio. Encontramos dualidade e um terceiro fator, para nos dar perfeito equilíbrio agindo como mediador entre polos opostos. Assim, percebemos que a tripla manifestação do símbolo da vida nos mundos do mundano começa no centro 10. Que trabalho é realizado aqui? O centro 10 é dual. Na frente deste centro temos os órgãos genitais e atrás temos o fogo sagrado. Portanto, o fogo sagrado no cóccix está neste centro, mas permanece invisível. O centro 10 é a sede da vida material. As pessoas não conseguem entender a importância deste centro e têm a tendência de subestimar e desprezar o mundo material grosso. Aqui, o absoluto ser Nes Deus apresenta a manifestação última dos mundos de ideias, leis e causas. A matéria sagrada é o reflexo consolidado de todos os universos superiores que atuam sobre ela. O centro 10 se assemelha a um campo fértil onde todos os tipos de flores e árvores lindas crescem em abundância. Mas de onde vêm esses fenômenos da vida ou formas vivas? A essência deste humilde campo é receber, aceitar e auxiliar o crescimento. Portanto, observe e estude todas as formas de vida além de sua expressão tridimensional. O absoluto ser Nes, o Espírito Santo e o Cristo logo supervisionam incessantemente este centro. Se olharmos, veremos três caminhos conectados com este centro. Do lado direito, em pura luz dourada, há a influência do Cristo Logos. Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14 horas e 6 minutos.
O caminho, a verdade e a vida referem-se à descida para a criação, uma vez que esses três são essenciais para a manifestação do fenômeno da vida na Terra. Mas, para o homem, eles também representam a ascensão a Deus Pai, o retorno do Filho pródigo do centro 10 pelo caminho central do símbolo da vida, via o Cristo Logos no centro 6. #o caminho do meio e os centros. O caminho do meio desce diretamente do absoluto ser Nes e também é de pura luz dourada. O caminho esquerdo, com cor verde esmeralda, e mais acima, a cor marrom avermelhada ou violeta nos dá a expressão do Espírito Santo em descida. No centro 10, três poderes se encontram. Esses três poderes são o absoluto ser Nes, o Logos e o Espírito Santo. O caminho central com seus centros representa a vida real e o fenômeno da vida. É autoconsciência e consciência, centro 6, centro 9 e centro 10. Os três centros do lado esquerdo e do lado direito pertencem ao poder energia, propósito e expressão lógica e espiritual santa. Quero que você se concentre no caminho do meio, que representa a espinha dorsal em seu corpo material ascendendo da pelve para o próximo centro, encontre a luz dourada na estrela de 5 pontas que simboliza a autoconsciência da personalidade atual. Aqui está a sede do seu eu pessoal, você vê a lua crescente azul profunda. Em seu corpo material, este centro é representado pelo plexo solar. Aqui está seu primeiro contato com os planos e subplanos do mundo psíquico. A concentração no ponto atrás do umbigo, no plexo solar, permite que sua autoconsciência da personalidade seja projetada no mundo psíquico. Preste atenção à qualidade de suas vibrações. Você pode enfrentar condições desagradáveis, que você criou anteriormente e que a divina misericórdia manteve trancadas, para dar ao seu eu pessoal a chance de progredir. Macrocosmicamente, neste centro estão os aparaísos e os infernos do mundo psíquico. Lembre-se do que eu disse a você, para ter um mundo material e sua contraparte psíquica, deve haver um mundo psíquico. No entanto, se o mundo material, o planeta material ou o corpo material for dissolvido, o mundo psíquico com seus planos e subplanos permanecerá intacto. Da mesma forma, quando nosso corpo material se decompõe após sua chamada morte, nosso eu autoconsciente da personalidade se aposentará em nosso corpo psíquico residindo no centro 9. O centro 9 nos dá o mundo psíquico como expressão, mas não como princípio ou estado de onde este mundo deriva. Agora, suba pelo caminho do meio até onde a luz dourada vai. Subindo, veremos que esse caminho se divide em dois e nos dá a primeira cruz, a primeira crucificação. Esta é nossa cruz, mas seguiremos para a ressurreição após sermos crucificados. A ressurreição ocorrerá no próximo centro, centro 6, simbolizado pelo Sol. Lá encontraremos a estrela de 6 pontas. Concentre-se mais no triângulo apontando para cima com a cruz no meio. A cruz simboliza o equilíbrio dos 4 elementos, fogo, água, ar e terra. A cor vermelha clara representa a purificação, mas também simboliza nosso sangue. No centro anterior, no plexo solar, centro 9, temos consciência e a parte inferior de nossa consciência, que é nosso subconsciente. No entanto, aqui no centro 6 temos pura consciência lógica. Aqui, sintonizamos nosso verdadeiro eu ego. Podemos chamá-lo de superconsciência. Subindo pela coluna central, para onde ela nos levará? Não nos levará a nenhum centro. Aqui está a segunda cruz da salvação, que nos leva aonde? A teose. Gostaria também que você observasse os dois caminhos, 6-5 e 6-4, à direita e à esquerda, em cores relativamente mais escuras. Além disso, observe outros dois caminhos, 6-2 e 6-3, à direita e à esquerda do centro 6 que cruzam o retângulo abaixo do grande triângulo divino, definido pelos centros 2, 3, 4 e 5. A cor vermelha no lado direito do retângulo adjacente ao centro 5 e 2 simboliza o sangue, assim como nossa hipóstase. No lado esquerdo do retângulo contíguo aos centros 4 e 3 há a cor violeta, simbolizando poder e energia. A cor preta na parte superior do retângulo denota nossa natureza absoluta. Agora percebemos quanto trabalho deve ser feito nos centros 9 e 6 para alcançar a plena sintonia com o Sol noético que reside no centro 6. No centro 9, trabalharemos para a purificação e equilíbrio de nossa personalidade atual. Subindo para o centro 6, após a purificação, vem o grande triunfo. Aqui, nos sintonizamos com nosso eu alma ego e, ascendendo para a luz dourada do Logos, tornamo-nos o símbolo vivo da estrela de 6 pontas de nosso eu alma. Estaremos em unificação, a sintonia e unificação absoluta, com o ser absoluto, o Logos, o Espírito Santo, as ordens arcanjo, o mundo das ideias, princípios ou conceitos. Indo do centro 6 para o centro 5 no caminho direito com a luz vermelha, encontramos o triângulo com a cruz no meio. Aqui vemos o homem celestial, a ideia do homem. Mais acima, no centro 2, vemos o mundo das monadas sagradas, de onde emanamos e descendemos. Os dois centros 5 e 2 estão repletos de luz dourada. Conforme podemos observar, não há um caminho ascendente para o ser absoluto. A partir do alto, há apenas descida, não ascensão. Nossa ascensão ocorre pelo caminho do meio, da terra para cima. Podemos seguir o caminho direito, que é puramente consciente de si mesmo e lógico. Esse é o nosso caminho, nosso lar. Alternativamente, podemos seguir o caminho esquerdo, com sua luz esmeralda e depois violeta, mas esse é um caminho muito mais desafiador. O Espírito Santo utiliza esse caminho para descer ao nosso corpo material. Podemos ascender por esse caminho e entrar no fogo sagrado espiritual, embora não seja comum. Podemos também visualizar o caminho que nos conduz ao centro 7, o centro das 7 chamas. Esse centro é a oficina dos poderes arcangélicos, especificamente dos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Na mitologia grega, corresponde à oficina de Hefesto, o deus da arte e do fogo. Ascendendo do centro 7 para o centro 4, observamos o Espírito Santo atuando diretamente, não mais através dos arcanjos.
Nesse centro 4, as ideias são expressas pelas diversas ordens arcangélicos. Vemos animais, plantas e todas as formas de vida, todas são puramente sagradas espirituais. Essas formas de vida, independentemente do tamanho, recebem dos santos arcanjos uma espécie de consciência instintiva ou sensibilidade, mas não autoconsciência. O caminho entre o centro 4 e o 3 é mais desafiador que o anterior, 7-4, pois é utilizado para a descida e expressão do Espírito Santo nos mundos da criação. Não nos aprofundaremos muito nesses caminhos em nosso corpo material. Indubitavelmente, o caminho que leva ao centro 3, o grande relâmpago e fogo, é extremamente exigente. Ali reside o Senhor dos Exércitos, após o trono, ele é concebido como uma entidade intermediária entre o Arcanjo Miguel e o Ser Absoluto. Podemos denominá-lo de Arcanjo após o trono. Alguns mestres terrestres ascenderam e descenderam por esse caminho 4-3, estando em contato consciente com as ordens arcangélicos. Assim, eles se tornaram conscientemente filhos do fogo. Todos nós devemos almejar conscientemente nos tornar mestres como esses, filhos do fogo, e receber a graça sagrada espiritual. Se desejamos seguir esse caminho, nosso principal foco deve ser o centro 9, que corresponde ao plexo solar em nosso corpo material. Devemos estabelecer contato com nosso presente. Personalidade diária e autoconhecimento. Há muito trabalho a ser feito em relação à nossa personalidade diária e autoconhecimento, especificamente na parte de nós chamada subconsciente. Agora, olhe para o lado direito do seu corpo físico, onde está o fígado. Isso corresponde ao centro 8, o centro da alma banhado em luz dourada. Em seguida, olhe para o lado esquerdo do seu corpo físico, onde está o baço. Ele corresponde ao centro 7, com as 7 chamas. O baço é o centro relativamente mais escuro na coluna sagrada espiritual esquerda. O Espírito Santo usa este centro para transferir vitalidade etérica do nosso duplo etérico para o nosso corpo físico. Da perspectiva do mundo material, percebemos este centro como escuro, porque ainda não podemos compreender a superluz. Observe agora. Sob nossas axilas direita e esquerda, existem 2 centros, 5 e 4, nos quais podemos nos concentrar para determinado trabalho. No entanto, os 2 centros superiores, centros 2 e 3, não tocam nosso corpo físico. Eles estão em nosso duplo etérico, acima dos nossos ombros, do lado direito e esquerdo da nossa cabeça. O centro da nossa cabeça é logóico e espiritual sagrado. Sinta os 2 lóbulos do seu cérebro. O da direita está na luz dourada logóica, mas também na luz vermelha do triângulo que aponta para baixo e separa o caminho no grande triângulo divino superior. O da esquerda está na luz dourada espiritual sagrada, mas também na luz violeta do triângulo que aponta para baixo e separa o caminho no grande triângulo sagrado. Abaixo, no ponto médio deste caminho, entre os 2 lóbulos do nosso cérebro, está o cerebelo, está a árvore da vida, a sarça ardente que não queima e não é consumida pelo fogo. Observe as 2 partes pretas do triângulo que aponta para baixo no grande triângulo sagrado. Aqui, de acordo com a lei do esquecimento, a autoconsciência e a consciência são separadas para garantir que o conhecimento de nossas experiências passadas nos diferentes mundos não seja transferido para nossa consciência desperta presente. Se quisermos ter acesso às nossas experiências de vidas passadas, precisamos preencher a lacuna entre os mundos, e a única maneira de fazê-lo é através da meditação. Devemos focar na coluna média do símbolo da vida e trabalhar nos 3 centros principais. Dessa forma, tornaremos mestres dos centros e dos caminhos, movendo-nos livremente por eles. Espero que um dia possamos repetir suas palavras. Todo o poder, autoridade, me foi dado no céu e na terra. Mateus 28:18. Centros e caminhos 2 e 3, o arcanjo guardião e o equilíbrio dos números sagrados. No lado direito do símbolo da vida, no centro 2, estão as monadas sagradas. Estas são a multiplicidade do Logos Pão Universal. Em cada uma dessas monadas divinas residem incontáveis seres além do número. Portanto, nas monadas sagradas divinas encontramos a multiplicidade do Cristo Logos. Como é o Pai, assim é o Filho. Como vemos, no centro 2 existem 3 caminhos. O caminho do lado direito, com luz dourada, é o caminho pelo qual as monadas sagradas descerão para passar pela ideia do homem, ser humanizadas e encarnadas no mundo material. No outro caminho ígneo em direção à esquerda, do centro 2 ao centro 3, estão as diferentes ordens arcangélicos, seres, projeções das mesmas monadas sagradas, assim como nós. Então, há o caminho do centro 2 ao centro 6, de luz e fogo, que não é um caminho de descida, mas de ascensão do sol noético no centro 6 até o centro 2. No lado esquerdo, o lado sagrado espiritual, existem novamente inúmeras monadas divinas, ordens arcangélicos. Eles permanecem invisíveis e inexprimíveis. É por isso que o Espírito Santo é impessoal. Não encontramos monadas sagradas divinas espirituais para encarnação. No entanto, cada um de nós tem um irmão arcanjo da Ordem dos Tronos, no centro espiritual sagrado 3. Este irmão arcanjo está ao nosso lado, nos ajuda e nos ama, mas não sofre como nós porque não está vestido em supermatéria psíquica. Encontraremos ele no momento de nossa teose. Quando projetamos de nossa monada sagrada divina e começamos a descer como seres, nosso arcanjo guardião virá pelo caminho ígneo do lado espiritual sagrado, do centro 3 ao centro 2, para nos acompanhar e, a partir de então, ser identificado como um arcanjo a Metatronius. Tal é o seu amor por nós, que ele será edificado, em outras palavras, ele alcançará uma perfeita sintonia com nosso espírito ego. Descendo, seremos conectados com nosso arcanjo guardião. No momento de nosso descenso como um ser para a encarnação, este ser fraternal desce conosco, mas ele não é igual a nós, embora esteja egoificado conosco. Ele é nosso arcanjo guardião. Desde o momento de nosso descenso até o momento de nossa ascensão, por eras a fio, ele coexistirá conosco. Ele estará ao nosso lado, nos ajudará e sentirá nossas tristezas.
Você pode dizer, mas acima você mencionou algo diferente. Sim, ele não está vestido com supermatéria psíquica para estar sintonizado com as emoções de nossa personalidade. Ele está vestido com a forma humana. Isso significa que ele conhece e sente nossas emoções, mas ele não as experimenta como nós. Se encontrarmos nosso arcanjo guardião, o veremos em forma humana. Descobriremos que ele é exatamente como nós, porque ele está sempre coordenado conosco. Descemos juntos, como gêmeos. Mas quem tem o papel principal, nós como uma ser descendendo para a encarnação ou nosso companheiro, o arcanjo guardião? Somos nós que percorreremos os caminhos 25810 de descida, então temos o papel principal. Sim, ele descerá conosco como guardião, protetor e companheiro até o centro 10, mas simultaneamente ele descerá diretamente como um ser eterno, Deus da coluna central ou média. Ele entrará na criação através da majestuosa coluna central, o caminho de descida dos grandes, Joshua Emmanuel o Cristo, a Virgem Maria, Pai Oiona e muitas outras entidades divinas conhecidas e desconhecidas por nós. Nosso amado descreveu explicitamente este estado divino de descida, porque eu procedi e vim de Deus, nem vim de mim mesmo, mas ele me enviou, João 8 horas e 42 minutos. Ao fazer isso, nosso arcanjo guardião mantém um duplo papel. Primeiro, ele está totalmente sintonizado conosco e nossa vida mundana em todos os nossos corpos, e segundo, derivado de sua descida direta da coluna média, ele é o guardião dos arquétipos e das leis dentro de nós. Assim, ele trabalha na personalidade atual apresentando sempre o que é certo e justo visto de um ponto de vista divino, em comparação com os feitos de nosso pequeno eu. Às vezes, quando nosso egoísmo desenfreado corre desenfreado, sua habitual orientação suave e discreta é transformada em uma severa repreensão que chamamos de picadas de consciência. Desta forma, o equilíbrio é restaurado, mas apenas temporariamente, até que finalmente nosso egoísmo esteja sob controle. Qual é o benefício do arcanjo guardião nos acompanhando em nosso caminho? Qual será o benefício dele? Ele receberá algo de nós? Ele já deixou a sabedoria total, o poder total e o amor total? Ele já foi manchado? Não. Mas veja o que acontece. Nosso arcanjo guardião covibra com o amor total logóico surgindo de nós e das pessoas que amamos. Não é uma coisa pequena para ele ter a oportunidade de amar e sentir felicidade. A primeira característica do Logos Cristo é o amor total. Ele é o Rei do amor. Consequentemente, o benefício para nosso arcanjo guardião é nos amar. Mais tarde, quando o conhecermos bem, também o amaremos novamente. Ele não terá nenhum ganho com isso. No entanto, ganharemos amando-o porque quem ama obtém o benefício, não quem é amado. Este é o ponto onde muitas pessoas cometem um grande erro. Eles pensam que quando os outros os amam, eles ganham. Não, ganhamos apenas quando amamos. Se alguém nos ama e não podemos amar essa pessoa no mesmo nível, é prejudicial porque não podemos coordenar com essa pessoa e inconscientemente sentimos que estamos em uma posição inferior. O que é valioso é amar. Ser amado? Bem, primeiro veja se somos dignos desse amor. Se alguém nos ama e não somos dignos desse amor, nos tornaremos uma dissonância nos universos e no Logos divino. Com essas palavras, percebi que Pai queria dizer que se alguém nos ama incondicionalmente e amamos essa pessoa egoisticamente, por causa de nosso comportamento não somos dignos desse amor. Assim, juntos com nosso arcanjo guardião descenderemos no caminho do centro 2 para o centro 5. Pode-se dizer que no centro 5, o triângulo com a cruz vermelha, chegamos a expressar o homem celestial ou a ideia do homem, que já está dentro de nossa natureza monádica como espírito ego-self no centro 2. A cruz vermelha simboliza os 4 elementos tanto nos estados noético quanto noético. Lá desenvolveremos o átomo permanente noético como fogo noético, o átomo permanente psíquico como água noética e o átomo material bruto permanente em seu estado etérico. Depois de passar pela ideia do homem, seremos vestidos com todas as vibrações da matéria, material, psíquica e noética. Desceremos ao centro 8, não para sermos um ser, mas para estar em uma condição de autoconsciência. O centro 8 não nos dá nossa essência de ser, já somos um ser eterno no Logos Pão Universal, em nosso eu santo monádico. Preste atenção aos caminhos quando chegarmos ao centro 8. O caminho externo 810, do ponto de vista do Logos em expressão, é apenas para descida, e não para ascensão. Então, há o caminho em direção ao lado esquerdo com a luz avermelhada, conectando os centros 8 e 7. Do centro 7, nossos irmãos arcanjos virão diretamente para o centro 8 usando o caminho 7-8, e cada um nos dotará com seus dons antes de descermos para a materialização. Nossos irmãos arcanjos entrarão no centro 8 para nos receber. Como resultado, no centro 8 nosso primeiro contato subconsciente com os arcanjos ocorre como autoconsciência. Agora, vamos dar uma olhada no lado esquerdo do símbolo da vida, no centro 4. Lá, veremos todos os tipos de formas. Veremos uma forma escura de homem, animais, plantas, pássaros e serpentes como ideias e arquétipos daquela espécie, puramente santo espiritual. No caminho esquerdo, essa forma de homem desceu subconscientemente para se tornar o chamado homem-animal. Os homens-animais foram os primeiros homens das cavernas. Eles não tinham um pensamento certo à sua disposição, mas apenas emoções violentas. Eles desceram e encarnaram como homens das cavernas. Eram hermafroditas e, portanto, não separados em sexos diferentes. Os filhos de Deus e os filhos do homem desceram pelo caminho direito. O ego-self do homem passou pela ideia do homem e desceu como um semideus de acordo com a mitologia grega. São os membros da raça humana no planeta Terra, que fazem bom uso do pensamento mente como razão. Desceram naquela época, descem agora e sempre descerão no planeta Terra e em todos os outros planetas. O que estou te contando sempre aconteceu e sempre acontecerá em todos os níveis.
No livro de Gênesis 28:12, Jacó disse: E eis uma escada posta na terra, cujo topo alcançava os céus, e eis os anjos de Deus subindo e descendo. Em outras palavras, ele descreveu sua visão de ver deuses, arcanjos e anjos descendo e subindo pelo caminho santo espiritual 7 seta para a esquerda e para a direita 10. Além disso, preste atenção ao simbolismo de Prometeu na mitologia grega. Prometeu é aquele que desceu para ensinar o homem animal e se condenou diante de Zeus, o senhor do relâmpago, dando a esses homens o elemento fogo para ajudá-los a se desenvolverem existências racionais. O fogo simboliza a substância noética e a supersubstância, respectivamente. A história diz que o senhor dos relâmpagos, Zeus, amarrou Prometeu a uma rocha, e todos os dias uma águia negra vinha comer seu fígado. Seu fígado crescia novamente, e no dia seguinte a águia retornava para se alimentar dele novamente. Note o simbolismo. Quando Zeus amarrou Prometeu à rocha, isso significava reencarnação em um corpo humano. A rocha simboliza a coluna vertebral e os ossos, assim como o planeta Terra. As cordas para amarrá-lo simbolizam os nervos, as artérias e as veias. A águia negra representa o mau uso do homem dos 5 atributos da mente-luz, inerentes à lei da separação e dualidade. Hércules e Prometeu são uma e a mesma pessoa em dupla expressão, o ego-self e a personalidade. Este é o trabalho relacionado aos 12 trabalhos. Prometeu existe a cada momento, e Hércules liberta Prometeu em qualquer momento dado. Na mitologia, vemos que Hércules, aquele que desce do céu, o caminho descendente direito, era filho de Zeus, filho do ser absoluto. Sua mãe não era a deusa Hera, esposa de Zeus, mas sim a rainha Alcmene, a ideia do homem em matéria bruta. Quando ele era um bebê, estrangulou as 2 cobras, que simbolizam os 2 pontos finais dos caminhos esquerdo e direito e o domínio sobre eles no centro 10. Assim, ele se tornou mestre da energia eletromagnética e então começou suas iniciações no caminho 108 com os 12 trabalhos. Dou-lhe o conselho de trabalhar na ascensão simultânea pelo caminho central e pelo caminho direito. Mais tarde, quando você alcançar o grau de um grande mestre, será capaz de ascender a escada de Jacó mais facilmente. Mas antes, você precisa ganhar o direito de subir essa escada. Talvez, o pai quis dizer que deveríamos subir essa escada como um arcanjo. Sabemos que o caminho direito está separado em 12 partes ou 12 trabalhos. Quero que estudemos cada um deles muito cuidadosamente e meditemos sobre eles. Desta forma, ganharemos muito em nosso corpo material, mas também em nosso eu pessoal. É por isso que eu disse que precisamos trabalhar simultaneamente em ambos os caminhos. Trabalhando no caminho direito, nosso corpo material ganhará, e trabalhando no caminho do meio, nosso eu pessoal ganhará. Ascendendo pelo caminho do meio, entramos no reino esmeralda do nosso mundo psíquico e da estrela de 5 pontas. Trabalhamos lá para fazer nosso eu pessoal se tornar parte da eternidade. Ascendendo mais alto em direção ao centro 6 e além, equilibramos o número 7 dentro de nós, que é a união do número 3 e do número 4. Assim, o lado igual superior. O triângulo divino e o quadrado maior. O triângulo divino simboliza o número 13, portanto, a Santíssima Trindade, enquanto o grande quadrado, delimitado pelos centros 4, 5, 8 e 7, simboliza o número 4 e a lei da Tetráctis. Equilibrando o triângulo, ou seja, a reflexão mundana do triângulo sagrado, em nosso eu pessoal consciente como seus 3 corpos inferiores, material, psíquico e noético, seremos capazes de seguir o caminho direito e o caminho esquerdo e consequentemente entrar no significado do número 7. Alcançar esse nível significa que primeiro conseguimos superar a influência oposta do número 5, como um eu pessoal mesquinho. Lembre-se que as 5 virgens sábias tinham óleo suficiente em suas lâmpadas enquanto esperavam o noivo, enquanto as 5 insensatas não tinham óleo suficiente à sua disposição. O óleo simboliza a supersubstância mental como pensamento correto e razão. Devemos colocar essas lâmpadas em nosso eu pessoal e mantê-las acesas. Neste trabalho, não só veremos o simbolismo da mitologia grega, mas também as parábolas do amado Cristo. Você sabia que o Deus homem Josué, o Cristo, estava ciente da mitologia grega? Ele não veio abolir nada, veio explicar e completar. Nosso trabalho é equilibrar os 4 triângulos asterisco que compõem o grande quadrado entre os centros 5, 4, 7 e 8, mas este trabalho também deve ser realizado na pirâmide do centro 10. Este é o trabalho inicial a ser feito no centro 10. Na base da pirâmide de 4 lados sentiremos a radiante luz branca. Do triângulo à direita da pirâmide flui a energia ígnea do arcanjo Miguel, Macael, do triângulo à esquerda da pirâmide flui a luz energia violeta espiritual santa do arcanjo Rafael, Rafael, do triângulo atrás da pirâmide flui a luz energia branca do arcanjo Uriel, Urael, e do triângulo à nossa frente flui a luz dourada e o amor do Logos. Sentimos a influência logoica em nós. Nota, para evitar confusão, esteja ciente de que em algumas meditações a luz emitida pelo triângulo na parte de trás da pirâmide de 4 lados pode ser a luz energia branca do arcanjo Uriel. A influência dos arcanjos. Enquanto em outros exercícios é a luz azul celeste de Gabriel, Cavireu. Isso depende do trabalho a ser assumido. Quando estamos de pé na brilhante luz branca do chão no meio da pirâmide de 4 lados com nosso corpo material etérico, estamos sob a influência da energia de Miguel, Rafael e Uriel, e diretamente sob a influência do Logos. Onde está Gabriel? Em toda parte onde há luz azul celeste. Como um eu pessoal, estamos nadando em sua luz. Vejam, está confinado entre o caminho lógico e o caminho espiritual santo. No reino azul celeste de Gabriel, sabemos o que significam descanso e paz. Agora, vejam o fenômeno da vida no reino ígneo de Miguel. Sintam a circulação do sangue em seu corpo material e sintam como sua energia enriquece as células sanguíneas de seu corpo através de seu calor e equilíbrio. Vejam a construção de seu corpo material, de suas veias, artérias e de seu coração no reino de Rafael.
Vejam quantos ordens arcangélicos cooperam na construção deste templo de Deus, para que vocês possam viver nele. Quero que vocês percebam que todos esses são fenômenos no tempo e no espaço-lugar para que vocês se tornem mestres do fogo e do éter. Mas não esqueçam que nossa natureza como um eu pessoal é a estrela de 5 pontas, nadando na luz azul celeste de Gabriel. Daí começamos a viver e desenvolver como um eu pessoal consciente. Em nosso eu pessoal sentimos a energia de Miguel e Rafael. Prestem atenção, visem equilibrar sua energia em seu eu pessoal, caso contrário ela se transformará de energia criativa em energia dissolvente, em raiva e fúria. Passo a passo, eu os guiarei a um estudo profundo das duas faces de cada forma de energia, a criativa e a dissolvente, para que vocês aprendam a equilibrá-las.